Bom dia, aqui é o Melilo Diniz do portal Inteligência Política. Sextou, gente, e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre empresas, empreendimentos e a economia. Como todos sabem, a estrutura da economia brasileira é muito ineficiente e injusta. O maior desafio e, ao mesmo tempo, o maior indutor do seu rumo ainda é o Estado. Apesar da recente e lenta retomada do crescimento econômico, os desafios ao país nas contas públicas são muito grandes. Uma dívida bruta crescente, contas públicas com um déficit primário ainda paralisante, e as projeções apontam que a volta da economia crescente, mais animada, só vai rolar lá para o começo da próxima década, talvez 2021. Esse quadro econômico nacional se repete também nos demais entes federativos. No ano de 2017, nós tivemos ainda uma pequena recuperação. Em 2018, o PIB cresceu somente 1,4%. E agora, em 2019, a previsão é abaixo de 1%, ou seja, lá hoje na casa de 0,8%. O mundo não está diferente. Exceto os Estados Unidos, a economia internacional tem um cenário de pré-recessão. E aí nós temos a dificuldade de pensar como vai crescer essa economia diante de uma ociosidade muito grande, de um mercado de trabalho com uma capacidade instalada de utilização cada vez pior. No longo prazo, cada vez mais, para ter ganho no campo da produtividade, do crescimento econômico, nós vamos ter que apostar na educação e na qualificação de quem estará à frente de nossas empresas, de nossa capacidade de colocar a economia nos trilhos. Mas eu queria destacar o quadro grave que passam as pequenas e médias empresas. Considerando os dados nacionais, houve uma alta de 7% com relação a 2018 na inadimplência de empresas do segmento, com muitas dívidas em atraso. O aumento é o maior da série no Brasil, que iniciou-se lá em 2016. Quem está sofrendo mais é o setor de serviços, depois um pouco a indústria e o comércio. E essas pequenas e médias empresas que trabalham na área de serviços, indústria e comércio estão com grandes dificuldades. Apesar dos esforços de modificação da economia e das contas públicas, ainda vamos demorar muito para recuperar o atraso causado por várias decisões equivocadas do passado. E ficar reclamando não vai mudar o quadro e ainda pode dar muito mais dor de cabeça aos nossos empresários. Eu sempre digo que ser empresário no Brasil é um grande desafio e um grande risco. Respeito muitos que são pequenos e médios empresários para não deixar de dizer o que precisamos fazer no campo da política. Eu não amo nem detesto o capitalismo, muito menos o mercado. Houve sistemas de mercado que incorporaram a escravidão e houve liberdades e direitos resultantes de sociedades com mercado e com capitalistas. Tem uma preguiça muito grande com os preguiçosos que classificam o mundo em preto e branco e não consideram os outros 150 tons de cinzas. Mercado, finanças e a produção são sistemas sociais que podem ser utilizados para promover ou reduzir a liberdade. A decisão é da sociedade e, especialmente, por meio da política. E mais do que isso, o mercado de pequenos produtores rurais e o mercado de derivativos financeiros submetidos às bolsas não são a mesma coisa. Portanto, a primeira questão política é que muita ajuda quem não atrapalha. E o que atrapalha hoje as pequenas e médias empresas é uma dependência grande da economia por parte do Estado. E o Estado é quem acaba sendo o principal complicador, porque gera uma dificuldade enorme para produzir,
não ajuda nas questões logísticas que impedem negociar sem esforços tremendos. E, além disso, a falta de financiamento, que geralmente é privado, mas que poderia ser, de alguma forma, a partir dos recursos que estão nos bancos públicos, além do risco permanente, que todo empresário conhece, chamado quebra decorrente da falta de planejamento e da inexperiência. Conheço, aliás, muitos empresários que hoje só conseguem adormecer depois de algumas drogas lícitas ou ilícitas e só acordam da mesma forma. A questão política é que a atual crise exige uma reestruturação das obrigações sociais e financeiras das empresas. E a mudança na tradição de um Estado geralmente inflado e obeso, em que pese ilhas de excelência que são apenas as exceções que comprovam a regra. O Brasil concentrou muito a renda e o capital. É hora de mudar esta história, ou não teremos mais histórias de empreendedores, nem pequenos, nem médios, muito menos os grandes. Nesse último dia da semana, quero parabenizar estes guerreiros que estão na luta para produzir e trabalhar e desejar um bom final de semana. Você escutou esse podcast sob as mãos preciosas de Egberto Gismonti, na sua famosa música Palhaço. Informação é nada sem inteligência.